profundamente enterrado sob a majestade da Basílica de São Pedro, no coração vibrante do Vaticano, encontra-se um local de veneração que transcende o tempo, o túmulo de São Pedro. Este lugar sagrado, descoberto pela tenacidade e desejo de conhecimento de Margherita Guarducci em 1939, tornou-se um pilar da fé cristã e um testemunho da história da Igreja primitiva. A descoberta do túmulo de São Pedro não é apenas uma vitória arqueológica, é uma jornada ao centro do cristianismo, uma conexão tangível com um dos seus pilares. A história conta que o apóstolo Pedro encontrou o martírio em Roma, sob o cruel domínio de Nero. A escolha do local de seu repouso no Monte Vaticano não foi por acaso, mas um ato de profundo simbolismo que marcou o lugar de seu sacrifício como um farol de fé. Quando Constantino, no século IV, decidiu erguer uma basílica em homenagem a São Pedro exatamente sobre seu túmulo, não estava apenas honrando o apóstolo, mas lançando as bases para um local de peregrinação que perduraria através dos milênios. A Basílica de São Pedro, reconstruída durante o Renascimento, se apresenta hoje como guardiã dessa herança, mantendo vivo o elo entre os fiéis de hoje e as raízes de sua fé. No entanto, o caminho em direção à autenticidade da tumba de São Pedro foi marcado por perguntas e debates. A busca pela verdade levou alguns a questionar as evidências arqueológicas, enquanto outros as encontram como uma confirmação inabalável de sua fé. Apesar das controvérsias, o que é indiscutível é o poder deste local de reunir fiéis de todos os cantos do mundo, tornando-se um símbolo de devoção e unidade. O espaço sagrado que cerca a tumba, especialmente a Capela da Confissão, oferece aos peregrinos um refúgio para a oração e a introspecção, conectando-os não apenas a São Pedro, mas a toda uma comunidade de santos e mártires, cujos restos repousam na vizinha necrópole do Vaticano. Essas escavações não apenas enriqueceram nossa compreensão da Igreja primitiva, mas também abriram novos caminhos de pesquisa, prometendo revelar ainda mais segredos do passado. A tumba de São Pedro representa mais do que a história de um homem. É um emblema da perseverança da Igreja Católica diante das adversidades, uma lembrança do sacrifício e da fé que guiou os fiéis através dos séculos. A Basílica de São Pedro, com esta tumba no centro, não é apenas o epicentro da Igreja Católica, mas também um símbolo da fé que une milhões de pessoas em todo o mundo. Enquanto os arqueólogos continuam seu trabalho, o estudo da tumba e de seu contexto continua a revelar novos aspectos da vida e do martírio de São Pedro. Este processo de descoberta não apenas enriquece nosso conhecimento histórico, mas também fortalece os laços de fé, oferecendo novas perspectivas ao caminho cristão. Em última análise, a tumba de São Pedro e sua herança não são apenas um capítulo da história, são um convite para refletir sobre os pilares de nossa fé e a transcendência do cristianismo na vida de inúmeras pessoas. Neste lugar sagrado, a história se entrelaça com a devoção, convidando-nos a contemplar nosso lugar nesta cadeia ininterrupta de crenças e tradições. Nas entranhas do Vaticano, além de suas opulentas basílicas e das sagradas relíquias, esconde-se uma porta para o passado, uma chave para acessar os segredos mais bem guardados da humanidade, o arquivo secreto do Vaticano. Este depósito, que abriga séculos de sabedoria, conspirações, arte e fé, estende-se por quilômetros de prateleiras carregadas de documentos que foram testemunhas silenciosas de momentos decisivos da história. Concebido no século XVII sob a visão de um papado determinado a preservar sua herança, este arquivo nasce da necessidade de centralizar a vasta coleção de documentos acumulada pela Santa Sé ao longo dos anos, e cresceu para se tornar um dos tesouros documentais mais significativos do mundo. Oferece uma visão incomparável sobre os detalhes da Igreja Católica e sua interação com o mundo ao longo dos séculos. Os documentos aqui preservados têm um valor incalculável. Desde a correspondência papal que revela os diálogos entre os pontífices e as figuras mais influentes de seu tempo, até os documentos financeiros que descrevem em detalhes a administração econômica da Igreja. Mas talvez os mais cativantes sejam as obras de arte e os antigos manuscritos que residem ao lado dos tratados diplomáticos, formando um mosaico da humanidade e de sua evolução. Este patrimônio de conhecimento, no entanto,
foi envolto por uma aura de mistério alimentada por séculos de restrições que limitavam o acesso a apenas alguns poucos escolhidos. O véu de segredo que envolve o arquivo tem despertado fascínio e especulações, tornando-o uma fonte de mitos e teorias de conspiração. Mas a abertura progressiva à AOS pesquisadores, a partir do final do 19º século, começou a dissipar as sombras, permitindo que a luz da verdade iluminasse os passos obscuros de nossa história. Apesar da abertura, o Arquivo Secreto do Vaticano permanece um universo vasto e em grande parte inexplorado. Com apenas uma fração de seus documentos consultados pelos pesquisadores, permanece como um enigma, com promissoras revelações que poderiam reescrever capítulos inteiros da história. Para o pesquisador ávido, oferece a promessa de descobertas que aguardam pacientemente para serem reveladas. Para aqueles sedentos de conhecimento, os arquivos não são apenas uma coleção de papel e tinta, são um convite à aventura, uma chamada para mergulhar no fluxo da história e conectar-se com as vozes daqueles que, das sombras do passado, ainda têm histórias para contar. Cada documento, cada carta, cada manuscrito é testemunho da complexidade da experiência, oferecendo perspectivas únicas e frequentemente surpreendentes sobre os eventos e personalidades que moldaram nosso mundo. O acesso a este bastião do conhecimento é, por necessidade, limitado a quem tem um propósito de pesquisa definido, assegurando que cada página consultada contribua para a nossa compreensão coletiva. As rígidas normas de segurança e a solenidade com que esses documentos são tratados destacam o inestimável valor e a responsabilidade de preservá-los para as gerações futuras. Portanto, embarque nesta jornada pelo tempo, onde cada documento é uma porta para outra era, cada carta uma janela para uma mente perdida na história. O Arquivo Secreto do Vaticano não é apenas um espelho do passado, é um farol que ilumina nosso caminho para o futuro, convidando-nos a aprender e, em última análise, a compreender melhor o complexo tecido da condição humana. No labirinto de corredores e estantes que compõem o Arquivo Secreto do Vaticano, cada documento é um sussurro do passado, cada rolo uma sombra de histórias esquecidas. Este depósito que guarda os segredos da Igreja Católica e, por extensão, de grande parte do mundo ocidental, é uma fonte inesgotável de conhecimento, um santuário da memória coletiva de nossa civilização. A diversidade dos documentos preservados nestes arquivos é impressionante. Desde as cartas pessoais dos papas que influenciaram o curso da história, até os tratados que moldaram as fronteiras de nações inteiras, esses documentos oferecem uma visão sem precedentes dos detalhes do poder da fé e da cultura ao longo dos séculos. Aqui é onde o pesquisador pode encontrar as peças faltantes do quebra-cabeça historiográfico, onde as narrativas há muito estabelecidas podem ser questionadas ou confirmadas. A riqueza do Arquivo Secreto do Vaticano reside também em sua coleção de obras de arte e artefatos históricos, manuscritos iluminados, mapas antigos e objetos que transcenderam o tempo convivem com os documentos, oferecendo uma visão do aspecto humano da história, da beleza que as gerações passadas buscaram preservar e transmitir. Estes artefatos servem para lembrar que a história não é apenas uma sucessão de eventos e datas, mas também de criatividade, beleza e expressão humana. O véu de mistério que envolveu o arquivo ao longo dos séculos começou a se dissipar com sua abertura parcial à comunidade de investigadores. No entanto, este gesto de transparência não eliminou completamente o véu de intriga que o cerca. Com apenas uma fração de seus documentos examinados, o potencial para futuras descobertas é vasto. Cada investigação realizada pode trazer à luz novas verdades, alterar percepções consolidadas e oferecer novas interpretações de eventos do passado. A importância desses artefatos para o estudo da história é inestimável. Eles funcionam não apenas como recurso para historiadores e acadêmicos, mas como uma ponte entre passado e presente, ajudando a compreender as origens de muitas das estruturas políticas, culturais e religiosas que ainda influenciam o mundo. Hoje, a exploração contínua deste tesouro documental é fundamental para aprofundar a nossa compreensão do passado e, em última análise, de nós mesmos. O Arquivo Secreto do Vaticano convida à reflexão sobre o poder da documentação
e da preservação em um mundo onde as informações são efêmeras e frequentemente transmitidas digitalmente. A existência de um arquivo físico de tal magnitude é um poderoso lembrete da importância de preservar nossa história para as gerações futuras. Cada documento, cada carta, cada objeto neste arquivo é um testemunho da jornada humana, uma lição sobre de onde viemos e para onde poderíamos estar indo. Convido todos aqueles que têm um coração curioso e uma mente investigativa a considerar o valor incalculável desses documentos, não apenas como testemunhos do passado, mas como faróis para o futuro. Nas páginas preservadas no Arquivo Secreto do Vaticano, reside o potencial de descobrir não apenas quem fomos, mas quem somos e talvez quem desejamos ser. A crise da pedofilia clerical que abalou a Igreja Católica nos últimos decênios é uma triste recordação da fragilidade humana e do perigo representado pelo silêncio e pela cumplicidade diante do mal. A revelação desses atos atrozes cometidos contra menores por pessoas em posições de poder espiritual e moral causou um terremoto na fé de muitos, rompendo o tecido de confiança que unia os fiéis à instituição. Quando vieram à luz histórias de dor e traição, o mundo começou a ver de maneira diferente uma de suas instituições mais antigas e respeitadas. Este escândalo, que ultrapassou fronteiras e culturas, demonstrou que nenhum lugar está a salvo do alcance dos abusos e que o combate à pedofilia clerical não é apenas uma questão interna da Igreja, mas uma questão de justiça e humanidade que envolve toda a sociedade. O caminho para a cura e a justiça das vítimas é árduo e repleto de obstáculos. Muitos enfrentaram o ceticismo e a recusa, não apenas das instituições envolvidas, mas também daqueles que os cercavam em sua busca por reconhecimento e reparação. A luta dessas pessoas pela verdade e pela justiça foi uma luz que lançou luz sobre as sombras mais profundas da Igreja, levando-a a adotar medidas que antes pareciam impensáveis. A Igreja, por sua vez, está num momento crucial de reflexão e ação. As medidas adotadas agora representam passos na direção certa. Mas a gravidade do problema exige uma transformação mais profunda que não apenas aborde as consequências, mas previna ocorrências futuras de abusos. Transparência, responsabilidade e, acima de tudo, uma mudança na cultura do silêncio são essenciais para restaurar a fé perdida e proteger os mais vulneráveis. É um apelo à ação não apenas para a Igreja, mas para todos nós. Como sociedade, devemos estar vigilantes, buscar a justiça e apoiar as vítimas em seu caminho de recuperação. Este é um problema que nos afeta a todos, e apenas através de um esforço conjunto podemos esperar erradicar este mal. Os ataques contra figuras de grande significado espiritual e moral, como o Papa, guia suprema da Igreja Católica, evidenciam a fragilidade e a luta infinita entre a luz e as trevas no coração humano. Ao longo da história, esses atos violentos não apenas buscaram ferir o indivíduo, mas também tentaram desestabilizar as bases da fé sobre as quais é construída uma comunidade global de bilhões de crentes. A violência dirigida contra uma figura que simboliza a paz e o amor universal é um reflexo sombrio das tensões e conflitos que persistem em nossa sociedade. O atentado contra o Papa João Paulo II em 1981, momento que paralisou o mundo inteiro, é um exemplo comovente de perdão e reconciliação. Quando o próprio Papa concedeu seu perdão ao seu agressor, foi uma profunda demonstração dos ensinamentos cristãos sobre misericórdia e amor. Cada episódio, desde a misteriosa morte de João Paulo I até o atentado contra o Papa, destaca não apenas a vulnerabilidade das figuras públicas, mas também a capacidade de compaixão e resiliência da humanidade. O perdão e a resiliência diante das crises têm servido para unir ainda mais os fiéis, fortalecendo seu compromisso com os valores de paz e tolerância pregados pela Igreja. A segurança do Papa, garantida por uma equipe altamente especializada, é uma prioridade para o Vaticano, mas também lembra a necessidade de construir um mundo onde tais medidas não sejam necessárias, um mundo onde o respeito pela vida e pelas crenças alheias prevaleça sobre qualquer desejo de violência ou notoriedade. No meio do tumulto gerado por esses ataques, surge um apelo universal à paz e à tolerância. A violência nunca é a resposta, especialmente quando é direcionada contra indivíduos cuja missão é promover o amor e a união entre as pessoas.
É fundamental agora, mais do que nunca, condenar todos os atos de violência e trabalhar incansavelmente por um futuro em que todas as pessoas possam coexistir em harmonia, independentemente de suas diferenças. Juntos, podemos enviar uma mensagem poderosa contra o ódio e a intolerância, demonstrando que a luz da esperança e do amor pode superar toda a escuridão. Unamo-nos nesse esforço vital, promovendo a paz e a tolerância para um futuro sem violência às próximas gerações. A figura do Papa e o que ele representa nos lembra da importância de manter firmes nossos ideais de compaixão e unidade em um mundo dividido. O Instituto para as Obras de Religião, IOR, mais conhecido como Banco do Vaticano, está em um momento crucial de sua história. Após décadas de controvérsias e escândalos, sua reputação e a da Igreja Católica foram questionadas. A instituição embarcou em um esforço conjunto em direção à transparência e à reforma. Esta jornada, liderada pela determinação dos últimos papas, reflete o reconhecimento da urgência de restaurar a confiança e a integridade em uma das instituições financeiras mais enigmáticas do mundo. A criação de novas comissões de supervisão, a adoção de padrões internacionais contra a lavagem de dinheiro e o compromisso com uma maior abertura e colaboração com as autoridades financeiras globais representam passos significativos em direção ao objetivo da transparência. Essas medidas começaram a dar frutos, com o Banco do Vaticano melhorando sua cooperação com outros países e organizações internacionais para prevenir fraudes e lavagem de dinheiro. Entretanto, o processo não tem sido isento de críticas e desafios. A resistência interna, uma cultura arraigada de sigilo e questionamentos sobre a eficácia e profundidade das reformas são apenas alguns dos obstáculos que a instituição teve que enfrentar. A tarefa de transformar uma entidade tão complexa e rica em história é monumental, e o esforço necessário para realizar essa transformação não pode ser subestimado. Apesar desses desafios, o caminho percorrido pelo Banco do Vaticano em direção à transparência é irreversível. A demanda por maior responsabilidade e transparência nas instituições financeiras, especialmente aquelas associadas a organizações religiosas e sociais, é uma tendência global destinada apenas a se fortalecer ao longo do tempo. A sociedade de hoje, mais informada e conectada do que nunca, exige padrões éticos de conduta e transparência que não podem ser ignorados. O futuro do Banco do Vaticano, embora incerto, oferece à instituição a oportunidade de se redefinir e se posicionar como modelo de integridade financeira e transparência. Desta forma, não apenas poderão restaurar sua reputação, mas também contribuir para o fortalecimento da fé na Igreja Católica, demonstrando que é possível se adaptar e evoluir em resposta às necessidades da sociedade moderna. Este momento de transição para o Banco do Vaticano também é um convite à reflexão para todos nós sobre a importância da transparência e da responsabilidade em todas as instituições, sejam elas financeiras, religiosas ou sociais. A integridade e a confiança são fundamentais para o funcionamento saudável de qualquer sociedade. E cada passo em direção à transparência é um passo em direção a um mundo mais justo e equitativo. Convido todos a acompanharem de perto o desenvolvimento do Banco do Vaticano em seu caminho rumo à transparência. Esta é uma história que não diz respeito apenas à Igreja Católica ou AOS, seus fiéis, mas tem implicações para a integridade do sistema financeiro global e para a confiança nas instituições que o compõem. A resiliência e a coragem de renascer das cinzas são temas que ressoam em cada coração. Independentemente das circunstâncias, a narrativa de Octávio e sua transformação de líder caído em desgraça, a farol de esperança e redenção para sua comunidade, encapsula a essência da luta humana contra adversidades. O oitavo ponto, mais do que um local físico, torna-se um testemunho vivo do que é possível quando a esperança e a determinação prevalecem. Que este percurso de Octávio, marcado pela perda, pelo sentimento de culpa e, por fim, pela redenção, oferece uma poderosa lição sobre o poder do perdão, tanto o próprio quanto o dos outros. Ao proteger a esperança e reunir os sobreviventes, ele descobre o seu propósito, demonstrando que mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar luz e que o ato de dar à AOS outros
pode ser o caminho mais seguro para a redenção pessoal. Esta história nos convida a refletir sobre nossas batalhas e como escolhemos enfrentar as consequências de nossas ações. Ela nos lembra que a capacidade de mudar e melhorar a vida daqueles ao nosso redor está dentro de cada um de nós e que nunca é tarde demais para transformar nosso legado em algo positivo. A busca pelo nono ponto por Sofia nos leva a uma história na qual coragem, determinação e sede de conhecimento desafiam os limites do possível. Em sua jornada pela impenetrável selva amazônica, Sofia enfrenta não apenas os perigos físicos que se escondem no coração da natureza, mas também os enigmas que desafiam a compreensão humana. O nono ponto, envolto em lendas e guardado por antigos segredos, emerge como um símbolo da busca eterna do ser humano para descobrir o desconhecido e entender nosso lugar no universo. A expedição de Sofia é um espelho de nossas vidas, um reflexo da luta interna entre o medo, o desconhecido e o impulso incontrolável em direção à exploração e à descoberta. Cada personagem que se junta à sua jornada contribui com uma peça vital para o quebra-cabeça, nos ensinando que no caminho para entender os mistérios mais profundos, cada ser humano tem algo precioso a oferecer. A chegada de Sofia ao nono ponto e a descoberta que faz são testemunhos da força da perseverança e da fé no impossível. Este lugar místico, que desafia as leis da física e da realidade como as conhecemos, convida-nos a refletir sobre as maravilhas que ainda estão por descobrir em nosso mundo. Que segredos permanecem ocultos nos lugares inexplorados da Terra? Quais conhecimentos antigos nós esquecemos ou ignoramos em nossa busca pela tecnologia e pelo progresso? A narrativa de Sofia torna-se, assim, uma metáfora da busca humana pela transcendência, para alcançar aqueles lugares, tanto físicos quanto espirituais, que estão além de nossa compreensão atual. O nono ponto representa aquele limiar entre o conhecido e o desconhecido, convidando-nos a questionar nossas crenças e a abrir nossa mente para as infinitas possibilidades que o universo oferece. Agarrei a oportunidade para explorar este mundo de aventuras e mistérios e compartilhar sua opinião. Você acredita que em nosso mundo existem lugares como o nono ponto, locais a serem descobertos que escondem segredos capazes de mudar nossa percepção da realidade? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Estou ansioso para ler suas respostas e responderemos as mais interessantes e originais. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Que Deus nos abençoe.